Em um cenário onde o dourado do sol se mistura com a tranquilidade das vastas savanas, a natureza nos apresenta um espetáculo de beleza silenciosa. A imensidão das planícies esconde mistérios e predadores astutos. Entre eles, o guepardo ou chita, o rei da velocidade. Com olhos penetrantes e uma presença invisível, aguarda a hora de sua caçada. Porém, no coração da serenidade, tudo pode mudar num piscar de olhos. A paisagem pacífica se transforma em uma arena de ação e coragem. O guepardo, um mestre da velocidade, arranca em uma perseguição vertiginosa, desafiando os limites da física. Mas sua jornada vai além da agilidade. Em cada passo, em cada salto, está presente um equilíbrio sutil entre força, resiliência e um instinto primitivo de sobrevivência. Este documentário revela não apenas o predador mais rápido da Terra, mas também os desafios e as estratégias que sustentam sua existência. Entre a luz dourada da savana e as sombras do desconhecido, o guepardo nos convida a uma reflexão profunda sobre o delicado tecido da vida selvagem. Seja bem-vindo ao fascinante mundo dos guepardos. À medida que o primeiro raio de sol desponta no horizonte, as planícies do norte do Serengeti ganham vida. A fauna se movimenta em harmonia caótica, cada espécie lutando para sobreviver em um ecossistema onde a força, a esperteza e a velocidade determinam o destino. Para um guepardo fêmea e seus filhotes, o amanhecer é o início de uma nova batalha. Famintos, os pequenos aguardam enquanto a mãe, uma figura elegante e imponente, planeja sua próxima caçada. Em meio à quietude da savana, ela avista uma presa. Um antílope jovem, distraído e afastado do grupo. Oculta pelas gramíneas douradas, ela observa, calculando cada movimento. Quando o momento certo chega, a transformação é imediata. Em um salto explosivo, o guepardo entra em ação, acelerando de 0 a 96 km por hora em apenas 3 segundos. Suas longas pernas trabalham em perfeita sincronia, enquanto sua coluna vertebral incrivelmente flexível armazena e libera energia a cada passada. O sprint é curto, mas avassalador, cobrindo até 8 metros em um único passo. Em questão de segundos, a presa não tem mais escapatória. Embora a velocidade seja sua maior arma, o guepardo precisa de muito mais para prosperar nas terras implacáveis da África. Cada caça bem-sucedida é apenas uma pequena vitória em uma luta constante contra a fome, os predadores rivais e as adversidades do ambiente. Hienas e leões frequentemente tentam roubar as presas dos guepardos, enquanto a energia gasta em cada perseguição pode deixá-los vulneráveis a ataques. Além disso, como mãe solitária, a fêmea deve equilibrar a caça com a proteção e o cuidado dos filhotes, garantindo que eles aprendam as habilidades necessárias para sobreviver. O guepardo é verdadeiramente uma obra-prima da evolução, uma combinação perfeita de forma e função. Sua velocidade estonteante, que pode ultrapassar 120 km por hora, é sustentada por características físicas únicas, como pernas longas e musculosas que atuam como molas poderosas, proporcionando impulsos que cobrem grandes distâncias em cada passada. Uma coluna vertebral flexível que funciona como um arco dinâmico,
armazenando energia e permitindo um alcance impressionante. A cauda longa e musculosa que atua como um leme, proporcionando equilíbrio e controle durante curvas fechadas em alta velocidade. E garras semi-retráteis que oferecem tração semelhante a pregos de corrida, garantindo estabilidade durante o sprint. E um coração e pulmões ampliados que permitem uma explosão de energia e oxigenação, essenciais para sustentar os rápidos sprint. Em um único segundo, um guepardo pode realizar até 4 passadas incrivelmente rápidas, com precisão e força de tirar o fôlego. No entanto, essa explosão de energia tem um custo. Após uma corrida, o guepardo precisa descansar e recuperar o fôlego antes de se alimentar. Embora o guepardo seja um símbolo de velocidade e graça, sua existência está ameaçada. Com apenas cerca de 7.000 indivíduos restantes na natureza, esses felinos enfrentam desafios como a perda de habitat, conflitos com humanos e a diminuição das populações de presas. Os esforços de conservação, liderados por organizações e pesquisadores, são cruciais para garantir que esses senhores da velocidade continuem a reinar nas savanas. Nas vastas e intermináveis pastagens africanas, cada amanhecer traz novas oportunidades e desafios para os guepardos. Cada corrida, cada vitória e cada sacrifício é um testemunho do poder e da beleza da vida selvagem. O guepardo, com sua velocidade incomparável e espírito resiliente, é uma prova viva da perfeição da natureza em ação. O que torna o guepardo uma criatura única no reino animal não é apenas sua velocidade impressionante, mas também as características anatômicas que o tornam o corredor perfeito. Suas garras, por exemplo, desempenham um papel crucial em sua capacidade de caçar com precisão. Diferentemente de outros grandes felinos, como leões e leopardos, as garras do guepardo não são completamente retráteis. Permanecem expostas, como os cravos de sapatos de atletas, oferecendo maior aderência ao solo durante as perseguições em alta velocidade. Essa adaptação permite que o guepardo mantenha a estabilidade mesmo nas mudanças bruscas de direção, essenciais em caçadas de alta intensidade. Além disso, sua longa cauda, que pode medir até 76 centímetros, atua como um verdadeiro leme, proporcionando equilíbrio e controle em curvas fechadas e movimentos repentinos. A corrida de um guepardo é uma sinfonia de coordenação perfeita entre músculos, ossos e órgãos internos. Ele não depende apenas de força física, mas também de um sistema respiratório otimizado. Seus pulmões são proporcionalmente grandes, funcionando como compressores de ar, garantindo que o oxigênio chegue rapidamente aos músculos em esforço máximo. O coração, igualmente poderoso, bombeia sangue com eficiência durante os momentos mais intensos. Cada salto é resultado dessa interação meticulosa, onde o ritmo respiratório acompanha cada passada. Apesar de ser um corredor excepcional, a velocidade do guepardo tem um custo. Após um sprint de 20 a 30 segundos, sua temperatura corporal aumenta drasticamente, forçando a interromper a perseguição. Esse limite fisiológico transforma cada caça em um risco. Se a presa escapar, o guepardo não apenas perde energia valiosa, mas também coloca em risco sua capacidade de tentar outra caçada tão cedo. Esse equilíbrio delicado entre sucesso e falha destaca os desafios diários enfrentados por esse predador. A história do guepardo está profundamente entrelaçada com a humanidade,
remontando a mais de 5.000 anos. No Egito Antigo, ele era mais do que um animal selvagem. Era um símbolo de poder e conexão divina. Pinturas nos túmulos dos faraós retratam guepardos ao lado de tronos, servindo como guardiões da realeza e da espiritualidade. Esses animais eram mantidos como companheiros de elite, representando força e proximidade com os deuses. A figura mítica de Mafdet, uma deusa egípcia associada à justiça e à proteção, frequentemente assumia a forma de um guepardo. Ágil e feroz, ela era vista como a personificação da vingança divina, protegendo o Egito contra o mal e os inimigos. A conexão do guepardo com os deuses e os faraós solidificou seu status como um ser sagrado e respeitado. Nos séculos seguintes, o guepardo ganhou destaque em outras culturas. Durante o Império Mogol, na Índia, ele era conhecido como o leopardo de caça. O imperador Akbar, o Grande, possuía mais de 1.000 guepardos, todos treinados para caçar cervos negros e chincaras. Esses eventos de caça não eram apenas um passatempo, mas uma demonstração de poder e opulência. Na Europa renascentista, o guepardo tornou-se um emblema da aristocracia. Nobres ricos exibiam esses felinos exóticos como símbolos de status e usavam-nos em caçadas cerimoniais. Pinturas da época frequentemente mostram guepardos ao lado de lordes e damas, simbolizando riqueza, elegância e domínio sobre o mundo natural. Apesar de sua história gloriosa, o guepardo enfrenta hoje uma realidade sombria. Outrora distribuídos por mais de 7,7 milhões de quilômetros quadrados, desde as planícies africanas até os desertos do Irã, esses felinos agora ocupam menos de 10% de seu habitat original. A perda de território, causada principalmente pela expansão humana e pela degradação ambiental, é uma das maiores ameaças à sua sobrevivência. A Namíbia, frequentemente chamada de capital mundial dos guepardos, abriga mais de 50% da população global dessa espécie. Outros refúgios cruciais incluem o Parque Nacional do Serengeti, no Quênia e na Tanzânia, onde os esforços de conservação ajudam a preservar esses magníficos predadores. Apesar dos desafios, o guepardo continua a inspirar e fascinar. Seu manto dourado com manchas negras é uma obra-prima da natureza, simbolizando liberdade, velocidade e ousadia. Hoje, estilistas, artistas e ativistas encontram inspiração nesse animal extraordinário, enquanto esforços globais se concentram em garantir que ele permaneça nas savanas e nos corações das próximas gerações. Mar oferece aos guepardos um cenário inigualável para demonstrarem sua velocidade impressionante em caçadas emocionantes. No entanto, nem todas as regiões da África oferecem condições ideais para esses felinos. Na África Ocidental, por exemplo, áreas como Nigéria abrigam apenas uma pequena população sobrevivente de guepardos, que se refugiam na Reserva Natural Nacional Termite Tintouma. Essas áreas representam os últimos vestígios de um território outrora vasto e rico para a espécie, agora reduzido a pequenos enclaves ameaçados. Mais do que alimento, os guepardos precisam de espaço para sobreviver. As savanas abertas, com gramíneas variando entre 30 e 50 centímetros de altura, oferecem o ambiente ideal para que esses felinos se escondam e realizem ataques relâmpagos. É nesse cenário que sua estratégia de caça, baseada na velocidade, se desenrola com maestria.
Por outro lado, ambientes mais desafiadores, como as regiões semiáridas da Namíbia, onde a água é escassa, forçam os guepardos a depender da umidade presente nas presas para se manterem hidratados. Já em florestas densas, sua velocidade se torna menos eficaz. E os riscos aumentam devido à presença de predadores como leões e hienas que competem pelo mesmo território. A jornada dos guepardos é repleta de desafios, especialmente durante a estação chuvosa, que transforma a paisagem árida em campos exuberantes. As gramíneas crescem até alturas de 90 a 150 centímetros, dificultando a visibilidade dos predadores que dependem de sua visão aguçada para localizar presas. O capim alto também esconde ameaças, como leões e hienas, tornando os movimentos do guepardo mais cautelosos e estratégicos. Além disso, os terrenos lamacentos que surgem com as chuvas podem comprometer suas perseguições, já que suas patas longas e garras sem retração, adaptadas para terrenos secos, encontram dificuldades em superfícies escorregadias. Apesar dos obstáculos, a estação chuvosa também traz oportunidades. Rebanhos de herbívoros, como gnus e zebras, migram em busca de gramados verdes, trazendo consigo filhotes vulneráveis. Durante os 90 a 95 dias de gestação, a mãe guepardo enfrenta desafios constantes. Suas necessidades energéticas aumentam significativamente, exigindo cerca de 4,5 kg de carne por dia para sustentar seus filhotes em desenvolvimento. Após o nascimento, ela busca áreas com gramíneas de altura média para esconder os filhotes, que nascem pequenos e frágeis, com um manto de pelos cinza prateados que serve como camuflagem. Esse disfarce reduz em até 30% o risco de detecção por predadores. Nos primeiros meses, os filhotes dependem completamente da mãe para alimentação e proteção. Cerca de 70% dos filhotes, no entanto, não sobrevivem além dos 3 meses, sendo frequentemente vítimas de leões, hienas e outros predadores. Para aumentar as chances de sobrevivência, a mãe muda constantemente de abrigo, geralmente a cada 3 ou 4 dias, evitando atrair atenção indesejada. A jornada até a idade adulta é árdua e implacável. Apenas cerca de 5% dos filhotes chegam a essa fase, mas aqueles que sobrevivem tornam-se exemplos de resiliência e adaptação. Desde cedo, a mãe ensina técnicas essenciais de caça, trazendo presas vivas para que os filhotes pratiquem. Aos 2 meses, eles começam a explorar o ambiente ao seu redor, desenvolvendo gradualmente as habilidades necessárias para sua independência. Mesmo diante de tantos desafios, os guepardos continuam a ocupar um lugar único na savana africana. Cada indivíduo que sobrevive carrega consigo a história de superação de sua espécie, mantendo vivo o legado de velocidade, precisão e determinação. Suas caçadas não são apenas uma luta pela sobrevivência imediata, mas também uma demonstração do delicado equilíbrio entre a natureza e a necessidade de adaptação constante em um mundo em transformação. Na savana africana, cada caçada não é apenas uma questão de sobrevivência, mas um verdadeiro jogo de vida ou morte, repleto de desafios e lições. A savana é um lugar repleto de ameaças, e reconhecer perigos é tão importante quanto capturar presas.
leões, hienas e chacais estão entre os maiores inimigos dos guepardos. Dados recentes do Parque Nacional do Serengeti mostram que até 50% das caçadas dos guepardos são roubadas por outros predadores, destacando a necessidade de estar constantemente alerta. Essa dinâmica cruel ensina aos filhotes que a sobrevivência exige não apenas força e habilidade, mas também astúcia e cautela. A jornada desses pequenos é repleta de desafios e provações, mas cada obstáculo os prepara para se tornarem os futuros predadores mais rápidos da Terra. A mãe guepardo, com sua coragem e resiliência, desempenha um papel fundamental nesse processo, garantindo que a próxima geração tenha uma chance de prosperar nesse cenário impiedoso e fascinante que é a vida selvagem africana. A savana, com seus vastos campos dourados, é tanto um campo de treinamento quanto um campo de batalha. Cada dia traz novos desafios, mas também oferece oportunidades para aprendizado. Sob o sol escaldante, esses jovens felinos aperfeiçoam suas técnicas de caça e sobrevivência, garantindo que o legado dos animais mais rápidos do mundo continue. Cada salto, cada movimento e cada respiração carregam o peso da sobrevivência nesse ciclo incessante de vida e morte. Com uma história evolutiva que remonta a mais de 8 milhões de anos, os guepardos têm uma trajetória fascinante. Seus ancestrais surgiram na América do Norte através da ponte terrestre de Bering. Migraram para a África e Ásia. A África, com suas vastas savanas, proporcionou o ambiente ideal para que esses felinos se adaptassem, tornando-se os mestres da velocidade que conhecemos hoje. Diferentemente dos grandes felinos do gênero Panthera, como leões, tigres e leopardos, que evoluíram para ser predadores de força, os guepardos se especializaram em velocidade, sacrificando a força física em favor de agilidade e resistência. Enquanto o guepardo permanece imóvel, escaneando o horizonte com seus olhos aguçados, as terras abertas da savana se tornam o palco de sua supremacia. No entanto, esse domínio está longe de ser absoluto. O guepardo precisa de vastos territórios para exercer sua velocidade. Mas a fragmentação de habitats ameaça sua sobrevivência. Locais como Serengeti, na Tanzânia, e o delta do Okavango, em Botsuana, são alguns dos últimos refúgios onde eles podem prosperar. Hoje, os guepardos enfrentam desafios que vão além da caça e da competição com outros predadores. A perda de habitat e a redução de suas presas naturais os colocam em uma posição vulnerável. Apesar disso, sua resiliência, inteligência e adaptação continuam a impressionar. Cada geração carrega não apenas a herança genética, mas também as lições transmitidas pela mãe. Lições que garantem a continuidade dessa espécie extraordinária, que há milhões de anos governa as savanas com graça e velocidade incomparáveis. Em contraste com outros grandes felinos, os leopardos não são limitados a um único tipo de ambiente. Eles têm uma capacidade impressionante de se adaptar a uma vasta gama de habitats, desde as densas e úmidas florestas tropicais da Índia até os áridos desertos da África. Essa habilidade de se ajustar a diversos tipos de terrenos é complementada por sua excepcional destreza para escalar árvores, o que permite aos leopardos utilizar o espaço vertical de maneira estratégica tanto para caçar quanto para proteger suas presas de outros predadores. A presença dos leopardos é uma das mais amplas entre os felinos de grande porte, estendendo-se por grandes partes da África, Oriente Médio e Ásia.
Esse amplo território torna o leopardo uma das espécies com a maior distribuição geográfica entre os grandes felinos. Os leões, conhecidos como os reis da savana, também habitam as savanas africanas, coexistindo com os guepardos. Mas sua estratégia de vida em grupo lhes confere uma vantagem significativa. Ao viver em grupos que podem variar de 10 a 15 indivíduos, os leões são capazes de organizar-se de maneira eficiente para caçar presas grandes, como búfalos ou gnus, presas que os guepardos, devido à sua velocidade e força menores, não seriam capazes de capturar sozinhos. Essa dinâmica social permite aos leões não só dominar seu território, mas também aumentar as chances de sucesso nas caçadas, trabalhando em conjunto para superar presas maiores e mais desafiadoras. Diferentemente dos leões e guepardos, os tigres não habitam as vastas savanas abertas. Em vez disso, eles prosperam nas florestas tropicais densas ou em regiões pantanosas, como os Sundarbans, onde sua capacidade de se camuflar é fundamental. Pesando mais de 230 kg, os tigres são os maiores entre os grandes felinos, e sua técnica de caça envolve força bruta e paciência. Em vez de perseguir suas presas a grandes velocidades, como os guepardos, os tigres dependem da emboscada, aproveitando a cobertura da escuridão ou da vegetação densa para surpreender suas vítimas. Essa habilidade de caçar de forma furtiva é essencial para a sua sobrevivência, especialmente em ambientes onde a visibilidade é limitada. As diferenças marcantes nas preferências de habitat e nas técnicas de caça entre esses grandes felinos refletem a incrível diversidade dentro do mundo animal. O leopardo, mestre da agilidade e do silêncio, habita florestas densas e montanhas, aproveitando sua habilidade de escalar para se proteger e caçar. O leão, governante das savanas, depende de sua força coletiva e habilidades sociais para dominar grandes presas. O tigre, o maior de todos, reina nas florestas tropicais, usando sua força imensa e paciência para emboscar presas. E, no coração das vastas planícies da savana, o guepardo, o artista da velocidade, é uma maravilha da natureza, especializado na caça rápida e furtiva. No entanto, com o habitat dos guepardos encolhendo, eles enfrentam desafios existenciais, refletindo a constante luta da natureza contra as mudanças ambientais. O guepardo tem uma história evolutiva fascinante que remonta às pradarias da América do Norte. Seus ancestrais migraram pela ponte de terra de Bering para a África, onde encontraram o ambiente ideal para se adaptar e prosperar. Hoje, os guepardos sobrevivem principalmente na África subsaariana, com uma pequena população remanescente no Irã. Enquanto isso, os pumas e jaguarundis, que evoluíram separadamente nas Américas, compartilham um ramo evolutivo mais próximo com os guepardos. Estudos genéticos realizados em 2023 revelaram que esses três felinos, guepardos, pumas e jaguarundis, compartilham um ancestral comum que viveu na América do Norte. À medida que os climas mudaram e as geleiras se formaram, os guepardos migraram para a Eurásia, enquanto os pumas e jaguarundis permaneceram nas Américas, adaptando-se a diferentes habitats, como florestas densas e desertos áridos. Embora compartilhem um ancestral comum,
Os guepardos, pumas e jaguarundis desenvolveram características distintas. Os guepardos são especializados em velocidade, com corpos longos, pernas poderosas e caudas compridas que os ajudam a manter o equilíbrio durante as rápidas caçadas. Já os pumas, com um corpo igualmente ágil, são mais focados em força e resistência, adaptando-se a uma variedade de terrenos. Os jaguarundis, por sua vez, são significativamente menores, pesando entre 3 e 9 kg, e são mais adaptados para caçar presas menores, como pássaros e roedores, em habitats densos, como arbustos baixos e gramíneas. Eles são especialistas em movimentos rápidos e ágeis em ambientes mais compactos. Em uma história que se desenrola nas altitudes elevadas dos Himalaias, o leopardo das neves surge como um exemplo de adaptabilidade em ambientes extremos. Embora pertencente ao gênero Panthera, mais distante dos guepardos, o leopardo das neves compartilha uma habilidade notável de se adaptar a condições rigorosas. Sua habilidade de viver e caçar em áreas montanhosas e cobertas de neve, onde o clima é implacável, reflete um tipo de adaptação distinta. Ao contrário dos guepardos, que caçam nas savanas abertas, os leopardos das neves se especializam na caça de presas nas sombras das montanhas imponentes, usando seu camuflado pelagem e habilidades de escalada para se mover em terrenos inóspitos. Cada uma dessas espécies, embora compartilhando o mundo dos grandes felinos, reflete adaptações únicas que lhe conferem uma vantagem em seus respectivos habitats, seja na savana africana, nas florestas tropicais ou nas regiões montanhosas. No entanto, a ameaça constante de perda de habitat e mudanças climáticas exige que esses predadores continuem a se adaptar para sobreviver, mantendo sua supremacia na natureza. Apesar das diferenças em seus ambientes, todas essas espécies compartilham um comportamento de caça solitário, o que minimiza a competição entre elas e aumenta as chances de sucesso na captura de presas. As diferenças nas estratégias de caça entre essas espécies são igualmente notáveis, refletindo suas adaptações específicas aos seus respectivos ambientes. Nos amplos campos das savanas, onde o calor abrasante do sol é um fator constante, o guepardo, o predador mais rápido do reino animal, marca sua presença com perseguições rápidas e meticulosas. Essas diferenças nas técnicas de caça ilustram a incrível adaptabilidade desses felinos aos desafios naturais que enfrentam. No entanto, todas essas espécies enfrentam uma ameaça comum: a redução e fragmentação de seus habitats. A perda de território e a escassez de presas são desafios constantes que exigem dessas criaturas uma resistência incansável. Cada caçada não é apenas uma luta pela sobrevivência, mas também um reflexo da resiliência e da capacidade de adaptação desses predadores diante das mudanças rápidas e implacáveis do mundo natural. Enquanto o sol se põe sobre a vasta savana, o guepardo, mestre da velocidade e das sombras, se dissolve na imensidão da paisagem. Sua jornada, repleta de desafios e triunfos, é um testemunho da resiliência e da perfeição que a natureza esculpe ao longo do tempo. Cada passo, cada salto, cada corrida revelam a força bruta de um predador que desafia as leis da física. Mas também nos lembram da fragilidade da vida selvagem e da necessidade urgente de proteger os seus habitats. Agora, ao final desta jornada emocionante, convidamos você a se unir a nós
inscrevendo-se no canal, deixando seu like e compartilhando nos comentários suas reflexões sobre a majestade e a luta pela sobrevivência dos guepardos. Seu apoio é o que nos inspira a continuar explorando e celebrando as maravilhas do mundo natural. Até o próximo capítulo dessa história selvagem, onde a vida e a velocidade se entrelaçam na dança da natureza.